Em pleno 2026, você acha que ainda vale a pena largar tudo para viver de música? Depois de alguns anos acompanhando o artista, tocando em shows, acompanhando o mercado de perto, hoje eu vou trazer aqui a minha opinião, o que eu acho sem filtro. Bem-vindo, welcome to ao canal. Meu nome é Fiuza, eu sou guitarrista, vivo aí pelas estradas acompanhando o artista, trabalhando em gravações. Você que me acompanha aqui sabe muito bem que tem aqui no canal várias viagens, aulas, enfim. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto hoje, se compensa largar tudo e viver de música. Vou começar com um assunto aqui, falando do que mudou, né? Como é o novo mercado da música, né? Muito se fala nisso, tem muitos vídeos sobre isso. Eu vou dar minha opinião aqui, falando o que eu acho, o que mudou no mercado, no cenário atual de música. Se você está aqui, você já sabe que você tem que estar nas redes sociais, assim como eu estou. Estou aqui no YouTube, lá no Instagram, se você não me segue, também tem aqui. Vou deixar aqui o arroba. Você tem que estar em todas as redes sociais. Eu confesso que não estou em todas, tá? Mas em todas que você conseguir, porque isso vai ser a vitrine para você poder trabalhar de música. Então, eu vou falar algumas coisas antes de falar o que eu acho, o que eu penso, se você deve ou não, ou se compensa ou não você viver de música em 2026. Então, a rede social, ela se tornou uma vitrine, então você tem que estar ativo. Se você não tiver 100% ativo, pelo menos uma vez por mês, está postando um vídeo lá daquilo que você quer tocar futuramente, né? Ou se você é um cara mais eclético, consegue transitar em vários estilos musicais, poste vídeos de outros estilos também. Mas se você focar em um só naquilo que você quer tocar, com certeza isso vai atrair mais fácil trabalhos para você. E falando disso, de vídeo, de postar, não basta, já inclui o segundo, não basta tocar bem. Hoje em dia a gente sabe que não só basta isso, tem muitas coisas além de tocar bem, né? Que tocar bem é o básico, é o mínimo. Então você tem que estar postando sempre nas redes sociais ativo, tocar bem, que é o mínimo. E se você está postando, você toca bem, você já tem vantagem, muito mais vantagem do que outro que não posta nada, que não é visto, né? Aquela velha frase antiga, né? Que todo mundo conhece, quem não é visto não é lembrado, e é realmente assim que funciona na música. Infelizmente, se você não estiver aparecendo ali nos stories, até não, não gosto de postar muitos stories, mas ali no feed sempre postando vídeo, ninguém vai te ver e você vai passar desapercebido e você vai ser mais um músico, né? Dessa gama, desse monte, né, de músicos aí que às vezes não trabalham muito e fica triste e acaba falando que não dá para viver de música, aquilo ou outro, né? Já tô até dando um pouquinho da minha opinião, mas realmente é isso. Os músicos acabam não postando e um músico às vezes que nem é tão bom quanto esse músico que fala essas coisas, tem muito disso, acaba tendo mais trabalho do que ele, que é normal, porque está sendo visto, né? E não, como eu falei, não é só tocar bem, o cara é gente boa, o cara é profissional. Apesar disso, de postar vídeo é uma coisa que é muito boa, também tem muita concorrência. A gente sabe que tem muita concorrência no mercado, muita gente boa, né? A gente vê pela internet aí. Às vezes você pode até ficar meio frustrado por não querer postar por conta disso, né? É de se entender porque a gente vê aqueles japoneses lá, os chineses, meu Deus, os caras são uma máquina, cara. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, eu vi um vídeo hoje, né, que tinha, mano, uns 4, 5 japoneses numa sala lendo a primeira vista, assim, absurdamente. Não sei se vocês viram esse vídeo. Se você viu esse vídeo, comenta aqui embaixo que viu também lá. O que você achou dessa loucura aí? Cara, é incrível, os caras lá são muito gênios. Então, às vezes, a gente fica meio, como posso dizer, desanimado mesmo, né? A gente fica triste por não atingir, às vezes, o mesmo resultado que eles, né? Que eles estudam loucamente por todo dia, né? Assim, 12 horas ou mais, né? Acredito eu, para estar tocando naqueles níveis lá, lendo daquela forma. Enfim, então, você estando no mercado, você tem que postar, vai ter concorrência, é lógico, mas isso faz parte do processo, faz parte aí do cenário. Até ouvi uma frase que dizia assim, deixa eu ver se eu lembro, eu não sei se eu vou lembrar ela exatamente, mas a frase era o seguinte: hoje em dia está muito fácil você aparecer, né, ser visto, mas chamar a atenção realmente que a concorrência é maior, que é o mais difícil.
Então, poste mesmo, corra atrás. Então, tente chamar a atenção, né? O cenário, ah, não tá tão legal. Estuda, cara. O que importa é o som. Chamar a atenção através do som. Então, posta, corre atrás aí. Ah, eu tenho só um celular simples, posta do jeito que tá. Compra um microfone igual eu. Esse microfone eu tô testando. E, tipo assim, ele não é dos melhores que existem, né? Eu tenho um outro que é melhor, mas como eu tô de mudança lá pro estúdio, ele foi para lá, eu tentei usar um outro num outro vídeo que eu achei que ficou muito chiado, e aí eu tô testando esse hoje, né? Um microfone mais barato, então para trazer aqui conteúdo para vocês. Então, se não tivesse microfone ia sem, e assim a gente vai trabalhando. Então, o músico tem que estar atualizado, né? Correr atrás, dar seu jeito de trazer um pouco mais de qualidade e fazer com o que tem na mão. Aí falando como você aparece, né, pela internet, aí eu vou falar o que você vai atrair quando você for visto e chamado, né? Vai ter shows para você fazer, gravações, produções, o que mais que eu posso dizer? Arranjos. Você pode, essa produção, você pode ser só arranjador, pode só gravar guitarra, ou pode ser o produtor. Então, o mundo, o cenário musical, né, é muito abrangente. Você consegue fazer muitas coisas estando no cenário musical. Então, se você é visto, você consegue transitar em N coisas. Então, para o músico se dar bem em 2026, ele precisa ser um multitarefas, vamos dizer assim, né? Tem que fazer show, gravar, tem que saber editar. Se você é guitarrista ou batera, ou enfim, qualquer instrumento, você gravou, mandar para alguém editado, isso é importante. Editar seus próprios vídeos, né? Trabalhar com conteúdo também. Dar aulas também é outro ponto que nunca morre, é dar aulas. Sempre tem alguém querendo aprender. Então, tem muita coisa para se fazer como músico. Então, você conseguindo fazer um pouco de tudo isso, com certeza você vai ter uma renda muito boa, muito legal mesmo. Então, tem um outro vídeo que eu falei, vou deixar no card aqui, eu falando o que é quanto um músico ganha no Brasil. Vou deixar o card aqui, você assistir lá depois, tá? Falando como você, quanto você pode ganhar como músico, né? A base, mais ou menos, só falando de shows, né? Sem falar ainda em gravação, gravações, aulas, sei lá, edições. Tem músico que trabalha com shows, faz só edições por fora, tem outros que faz arranjo, enfim. É um campo muito gigante, muito amplo, né? Falando pro lado de shows, né? A gente sabe que tem muito perrengue, né? Tem muita coisa difícil na estrada, você come mal, você tem muita dificuldade. Porém, se você saber balancear isso aí, dosar, né, você consegue não viajar tanto, trabalhar mais na sua região. Isso também pode te ajudar em fazer outros trabalhos além de shows. Então, é tudo um balanço para você viver de música em 2026 ou daqui para frente, 2027, 28, enfim, quando você for começar, né? Para quem está começando já sabe como funciona. Você tem que, ó, botar a cabeça no lugar e ter paciência. Por fim, vou falar aqui da minha opinião se vale a pena ou não, baseado nos meus aprendizados, na minha vivência como músico. Na minha humilde opinião, vale muito a pena você viver de música em 2026, né? O começo de nada na vida. Tudo que você for fazer é mais difícil no começo, que é normal. Se você está à procura, atrás de dinheiro fácil, eu não te aconselho, porque realmente no começo é um pouco mais difícil. Os trabalhos demoram a chegar, que é normal, né? Como tenho falado agora aqui. Falei em outros vídeos também, que é difícil, o começo é complicado, você tem que ter paciência. Tudo requer tempo e paciência para a gente colher frutos, né? Não tem jeito, e a música não ia ser diferente. Mas a minha opinião é que vale muito a pena sim, independente de qualquer coisa, dos perrengues, não compensa algumas viagens, você não é remunerado com um valor legal todas as vezes, às vezes acontece, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, vai aprendendo a vender melhor, a se vender melhor. Então eu acho sim que compensa. Se você quer viver de música, vai para cima, que vai dar certo. Tenha paciência, tenha calma,
espere cada etapa. Se você não sabe por onde começar, não sabe nada, não sabe o que fazer agora, vou deixar um link aqui embaixo, que é do meu curso do Quarto ao Palco, que vai te ajudar a sair do absoluto zero e começar a caminhar, né, nessa longa estrada que é a música. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço.